Estamos de volta em um novo tempo, trazendo conteúdo especial voltado para você. Nos reinventamos e o que só podia ser visto pela internet agora está aí, na sua televisão. E não é só a gente que mudou, não. O tema de hoje é sobre a Constituição Familiar, que ao longo dos anos também se reinventou diante dos acontecimentos. A família é um agrupamento humano formado por indivíduos com ancestrais em comum e ligados por laços afetivos. Ela constitui uma das unidades básicas da sociedade. É formado por pessoas ou um número de grupos domésticos ligados por descendência, a partir de um ancestral comum, matrimônio ou adoção. Nesse sentido, o termo confunde-se com clã. Membros de uma família, geralmente pai, mãe, filhos e seus descendentes, costumam compartilhar o mesmo sobrenome, herdado dos ascendentes diretos. E para você, o que é família? Família para mim é tudo, né? Estrutura, é alicerce para o desenvolvimento, para o caráter. É tudo na vida. A nossa base, né? Família é união, né? O que mais importante há na nossa vida é quem sempre está ali na hora que a gente precisa. Para mim, são as pessoas que realmente te auxiliam. Pai, mãe e hoje em dia os avós, né? Os tios. Então essa definição familiar hoje está bem mudada. Família para mim é a minha razão de voltar para casa. É a razão de eu estar trabalhando, cansada e chegar em casa e dar de cara com a minha casa, com as minhas coisas, o meu marido, o meu filho em casa, sabe? É a certeza que eu tenho para onde voltar. Isso para mim é família. Mas será que só esse modelo de família é o encontrado nos dias de hoje? E quando as impossibilidades ocasionarem na troca de papéis? Como que você se deu conta que a sua avó que te criou, como e quando, né? Que a sua avó que te criou não era sua mãe biológica porque você tinha ela como mãe, e tem? Então, minha ficha caiu mesmo, foi quando a minha mãe biológica foi me visitar, né? Em uma das vezes em que ela foi, e que eu me recordo tudo, dos detalhes mesmo, que eu percebia que ela queria fazer comigo aquilo que ela não pôde fazer, né? Desde criança. Então ali eu percebia mesmo que ela era minha mãe, ela que me carregou no ventre durante 9 meses. Então foi ali que eu percebi que realmente a minha mãe, que eu chamo de mãe, ela é a minha avó e que eu tenho sim uma mãe biológica. Como que foi isso pra você? Foi um pouco confuso, né? Assim, me vieram bastante questionamentos, vários questionamentos, né? O porquê daquilo tudo, de nós não estarmos juntos como uma família, ela, meu pai. E assim, foi assim, meio que mexeu comigo, né? Mexeu assim um pouquinho, porque eu sentia falta dela. Embora a minha avó tenha me oferecido todo o conforto do mundo, os meus avós, graças a Deus, nunca faltou nada para mim lá em casa, mas assim, eu percebi que eu tinha uma carência, porque eu queria, né, a minha mãe, né? Porque assim, às vezes a gente não entende, sente. Então nós podemos dizer que a presença do pai e da mãe, ela pode ser substituída por uma outra pessoa? Não é o ideal, né? Mas no caso de uma falta, a criança, ela é muito inteligente. O ser humano, né, nós seres humanos, fomos criados para buscar o desenvolvimento a qualquer preço. E a realidade das crianças, adolescentes que são criados pelos avós? Como é que fica isso dentro da criança? Também gera um trauma ou não? A presença da avó também é essa presença materna? Na verdade, isso é até comum, né? A gente, na atualidade, as meninas estão extrapolando, estão ficando adultizadas muito cedo e estão engravidando muito cedo também. E não conseguem assumir um casamento, uma casa e tal, e realmente sobra para os avós. Olha, psicologicamente falando, o que acontece é o seguinte: se esse avô e essa avó fizer um papel materno e paterno no sentido completo de dar o limite, de dar o amor, de dar os valores, perfeito. A criança vai fazer esse link com eles. Mas o que a gente vê normalmente é o seguinte: a avó faz o papel da avó mesmo. Porque a avó normalmente é aquela que ela é mais permissiva. Ela não é uma mãe que dá o limite, uma mãe que às vezes briga com a criança, dá amor, mas dá limite também. A avó ela é mais permissiva, ela já afrouxa mais essa questão do limite. Aí vai criar uma criança que acha que pode tudo. Uma criança que pode ficar até agressiva, vai extrapolar os limites da escola, na vida social. E, num caso assim, quando a criança não tem esse limite bem estipulado em casa,
ela vai procurar os limites na rua. A sua avó, na maneira dela te criar, ela foi tão vó ou também ela foi mãe ao mesmo tempo? Como que foi isso? Não, ela foi mãe, né? Foi tão boa sim, mas ela também foi mãe, né? Principalmente nas correções, né? Às vezes ela tem o jeito de ser muito brava, né? Então, quando ela tinha que dizer não pra mim, era não e pronto. E assim, ela não tinha medo, não tinha vergonha se tivesse gente perto, por exemplo, porque alguns pais têm vergonha de chamar a atenção do filho perto de outras pessoas. Minha mãe não. Ela, se tivesse chamado minha atenção na rua, ela estava chamando. Se eu estivesse com os meus amigos, ela também chamava minha atenção. Às vezes, quando tinha que colocar o chinelo, era também na varinha. Ela soube dizer sim nas horas certas, mas também soube dar os nãos. Então, assim, ela foi mãe também. Nos momentos que precisava ser dura, ela não hesitava em ser. Fazer um papel que não é o seu tem se tornado mais comum do que se pensa. A necessidade de oferecer componentes indispensáveis para o bom desenvolvimento do indivíduo promove, na ausência de um dos pais, a troca de papéis. Esse é o caso das famílias monoparentais. Suzana, nós sabemos que para educar um filho não é uma tarefa tão fácil. E mesmo tendo a presença do pai e da mãe, mas você foi obrigada a criar o seu filho sozinha. Como que foi isso? Olha, foi muito difícil. É um desafio assim, muito grande, porque a gente tem muito medo de errar. A morte, ela já é muito dolorida. É uma falta muito grande. A gente vai superando, né? A gente vai vivendo, né? Aí a gente sempre tenta buscar o diálogo. E é onde eu não consigo suprir. Eu, como mãe do Arthur, mesmo que eu tenha um amor grande, maior, né, que eu vivo por ele, eu torço por ele, mas eu não consigo preencher esse vazio da falta desse pai. Existe alguma situação que você gostaria assim, de fazer com o seu pai? Que você olha, não é com minha mãe que eu queria fazer isso. Eu não estádio de futebol, ver um jogo de futebol com meu pai. Eu não teria lógica com a minha mãe assim. Acho que seria mais a parte do pai que teria que fazer. Você me perguntou assim, como é que é a cabeça dessas pessoas, né? A única coisa que eu posso dizer que está na cabeça de qualquer um desses que você trouxe é algum nível de sofrimento. Teoricamente, todos nós fomos preparados, né, para aquela ideia de que um filho vai ser criado pelo pai e pela mãe. E as mudanças nos arranjos, elas fazem com que isso hoje não seja uma verdade única. E aí esse pai realmente passa por ele perde a companheira através do luto, e ele vai precisar realmente suprir essa falta que ela vai fazer em algum ponto. Da mesma forma que a mãe, seja através de uma produção independente, ou sendo mãe solteira, ela também vai ter que se haver com algo que ela não tem. Com a cobrança, talvez, da sociedade de um pai para aquela criança, ou de uma mãe. A sociedade, ela acaba também te cobrando essa presença do marido, até mesmo, né, o meu filho, ele também cobrava essa presença do pai. O ser humano, ele é capaz de sublimar esse luto, essa dificuldade, e ser para o filho aquilo que seria o papel do outro cônjuge? Eu acho que a gente fazer papel de pai e mãe chega a ser muito, muito desafiador e muito amplo. Mas essa mãe, ou esse pai, ou a avó, a tia, ela vai precisar oferecer realmente alguns componentes que necessariamente ela não estava pronta. Se a gente pensar que a mulher, ela vem naquela posição de oferecer um pouco mais de afeto, um pouco mais de carinho, ela também passa agora a assumir uma posição que ela vai ter que impor limites, que ela vai ser um pouco mais rígida. Meus amigos, a figura da mãe é aquela mãe que passa a mão na cabeça, que sempre é coberta as coisas, que acolhe assim. Eu vejo ela mais uma pessoa mais nervosa assim, que eu vejo que ela faz a postura do pai. É mais firme, isso. Autoridade. O pai, por exemplo, que vem com aquela missão de colocar limite, né, ajudar o filho a se estruturar como homem no mundo, ou homem ou mulher, ele tem que se preparar para incluir afeto, que é uma coisa que não necessariamente todo homem está pronto para poder fazer. Ele vai precisar ter a escuta que a mãe ofereceria. Então, assim, é um caminho cheio de muitos desafios, sabe, Felipe? E que as pessoas, elas vão ter que adquirir algumas ferramentas para oferecer algo que elas não têm disponíveis. Elas vão ter que aprender para poder trazer isso para aquela criança. Família monoparental, família formada por qualquer um dos pais e seus descendentes.
Família anaparental, família sem pais formada apenas por irmãos. Família mosaico reconstituída, pais que têm filhos e se separam e eventualmente começam a viver com outra pessoa, que também tem filhos de outros relacionamentos. Família mononuclear, família tradicional formada por pai, mãe e filhos. Por mais que tenham aumentado a cada dia, as famílias não convencionais não suprimem a importância da figura materna e paterna. A criança necessita da presença de ambas as partes para então firmar-se e desenvolver-se de uma maneira saudável, afetiva e psicologicamente. O papel da figura paterna e materna são base para o desenvolvimento da personalidade e de toda a vida dessa criança até a fase adulta, né? Agora, é bom esclarecer o seguinte: a criança, desde a gestação, né, até quando ela nasce, tem os primeiros contatos com o mundo externo, ela vê na figura materna uma vinculação como se fosse ela mesma. Ela não tem ainda, até um ano e meio, a noção de que ela e a mamãe são pessoas separadas. Ela precisa dessa mãe e a mãe, por sua vez, consegue fazer essa comunicação com essa criança não verbal através daquela intuição materna, que nada mais é do que um processo biológico. Porque quando a mulher está grávida, ela vai regredindo psiquicamente, o seu cérebro também vai ajudando através dos hormônios essa regressão para ela poder comunicar com o bebê. E entender a hora que o bebê está com fome, a hora que aquele bebê está incomodado, que está com aquela dorzinha. Aquela intuição é verdadeira e é biológica, é científica. Então, tem uma comunicação, uma simbiose entre essa mãe e esse bebê no início da vida. Ser pai, ser mãe, mais que ter um título, você tem que estar disposta a abrir-se a Deus, a praticar a caridade em casa, né? Ser pai, ser mãe não é só gerar os filhos, né? Mas formá-los, ajudar-los a forjar o caráter, não é? Ajudar-los a crescer nas virtudes. Me parece que um pai que se omite de educar deixa de cumprir com sua função, não é? É uma obrigação fundamental. Infelizmente, isso é uma coisa que hoje não se tem tanta consciência quando um casal chega às vezes ao altar e casa. Eles pensam em muitas coisas, mas às vezes não tem tão claro que sua responsabilidade vai ser formar e educar filhos. Para um bom desenvolvimento, é imprescindível que haja relacionamento. A criança não precisa apenas sentir que é amada, mas que é parte do contexto onde está e que tem a sua importância. Por mais escassas que estejam se tornando, ainda é possível encontrar famílias que proporcionem este cenário. Às vezes, quando um filho só, a mãe talvez fica se cobrando, né, de não pedir para o filho, e às vezes acaba crescendo sim essa responsabilidade de casa. Porque é mais fácil também para os pais, né, fazer às vezes as coisas que estar pedindo. Porém, nisso que temos nos experimentado, é que todos colaborando ajudam melhor e se sentem mais responsáveis. E eu acho que, pelo que eu vejo também, eles vão amadurecendo e vão sendo jovens mais seguros, né? Responsáveis, maturos, né? Diante dos desafios pois, que o mundo apresenta. A criança quer a presença. A criança, você não precisa ser uma mãe aranha que fica em cima dessa criança 24 horas por dia de jeito nenhum. Isso até faz mal para a criança. Né? Você tem que deixar essa criança viver, tem que deixá-la descobrir livremente as suas questões através das brincadeiras com outras crianças, não em videogame, não em tablet, não em televisão, com outras crianças. Então, a família numerosa, com muitos filhos, proporciona isso para a criança, essa interação, essa brincadeira, esse aprendizado social e, além disso, com uma presença paterna, uma presença materna. É o ideal. Você ter a mãe para proteger numa doença,
numa hora de desconforto, na hora da educação, na hora de dar os valores, de levar para a igreja, de falar sobre o sagrado, né? Sobre Deus e tal. E tem os outros irmãos que vão fazer com essa criança uma construção social de aprendizado. Um vai ensinando o outro, você vai, briga com um, briga com o outro. Na brincadeira, você vai trabalhando esses limites, você vai trabalhando essas trocas com os irmãos, com os amigos, com os vizinhos, para você poder estar inserido na sociedade com limites, com regras. Todos moram na mesma casa, todos usamos todos os lugares, né, os cômodos da sala, então todos temos que colaborar. E é passar para eles também isso, esse ensino de que cada um tem que dar a sua parte. Até a Clara, né? Hoje me ajudou a lavar as paredes aí da cozinha. A Miriam, ela adora fazer, hoje é que faço suco todos os dias. Sem contar que ela me ajuda a fazer de comer, Paulo André que faz os lanches, ajuda a preparar as merendas, né? Ou seja, cada um faz a sua parte. Sem contar, claro, as mais velhas, né? Elas que levam agora a maior parte do trabalho, os homens também. Eu saio para trabalhar tranquila, sabe? Eu sei que na hora que eu chego do trabalho, ele já está de banho tomado, ele já jantou, eles estão deitados no quarto brincando de teatrinho. A Tereza tem um posicionamento legal, porque ela me deu o meu espaço, né? Eu sinto muito da Tereza nessa questão de eu fazer as coisas, não de ajudar, porque o pai não ajuda, né? O pai faz de tudo, até como chama meu projeto, né? Foi extremamente natural. E eu enalteço a Tereza porque ela permitiu que eu fizesse a minha parte, né? Porque a gente vê muitos casos de mulheres que ficam resistentes. Poxa, eu não estou sendo mãe, né? Pelo contrário, a Tereza é uma mãezona e que ela me permite cumprir o meu papel, que é de ser pai. Então não existe um scriptzinho, segunda, quarta e sexta, o banho é seu. Né? Tem dia que ela chega mais tarde, já está tudo pronto. Mas tem dia que eu chego em casa e já está tudo pronto também. Claro que algumas coisas pontuais ligadas à escola, por exemplo, a Tereza de manhã ela já sabe que ela pega as coisas da mochila e já arruma enquanto eu tomo meu banho e levo o Samuel para a escola. Eu, particularmente, sempre quis ter muitos filhos. Eu só tive uma irmã e para mim era pouco. Eu queria mais, minha mãe não animou, mas eu vivi com meus tios, né? A família dos meus pais são numerosas, 10, 12 filhos. E eu cresci muito feliz no meio dos primos, né, daquele ambiente de muita gente. Então, eu falei, eu quero isso para mim. Diante da ausência de algum dos pais, ou em alguns casos até de ambos os pais, nós temos uma questão. A família não convencional, ela pode surpreender? Um pai viúvo, por exemplo, será que ele consegue passar valores para que os filhos se tornem adultos saudáveis? O que precisa ficar evidente para o filho? Ficou muito de pano de fundo isso para a gente. Que o que importa é que tanto o pai como a mãe tenham a disposição de serem os melhores possíveis para o seu filho. Agora, minha pergunta é, o que leva um homem e uma mulher a garantirem que eles serão bons pais e boas mães? Vamos lá. Eu acho que é muito importante a gente observar quais os valores que foram transmitidos do antigamente até hoje para a figura do pai, para a figura da mãe, para o homem e para a mulher. É um erro a gente achar que é suficiente só reproduzir aquele conceito antigo de que as mulheres são responsáveis pelo lar e o pai pelo provimento. Isso é uma coisa antiga. Hoje os formatos eles não são mais assim. E tanto o pai quanto a mãe, eles precisam estar muito, muito seguros quanto ao tipo de valores que eles estão transmitindo para aquela criança. Um pai que acredita que seja um bom pai, mostrando para o filho homem que não se lava a louça em casa, eu não sei se ele está ensinando um valor que seja coerente com o momento que a gente está vivendo. É através dessa partilha, quando o pai vai lá, lava a louça, que o filho entende que a mulher ela deve ser respeitada e ele naturalmente passa a ver com os olhos de respeito. E da mesma situação contrária, se a gente pensa, por exemplo, na situação da mãe em relação ao pai, se uma menina ela vê que a mãe, ainda que o pai, por um motivo, ele consiga prover um conforto maior para a família, essa filha percebendo que a mãe também tem a colaboração, seja nas atividades domésticas, seja no envolvimento com os filhos, seja num trabalho colaborando financeiramente em igual quantidade para aquela criança, a menina ela também vai internalizar que o papel da mulher, o papel feminino, ele não está relacionado a só cuidar da casa, ele está relacionado a um projeto maior que é de fazer com que aquela família
atinja todos os seus objetivos, que é a união, o compromisso, o respeito entre todos os envolvidos ali. Pai ausente ou a mãe ausente, né? Porque hoje em dia tem muito caso também da mãe que trabalha 24 horas por dia e deixa o menino na creche, né? Ou na escola, ou é o motorista que vai buscar, ou é a babá que vai cuidar, babá vai na reunião da escola. Então, está tendo um equívoco hoje de valores. Qual que é o valor hoje? Consumo. Então, os pais trabalham 24 horas para consumir cada vez mais, comprar um carro do ano, fazer uma viagem para a Europa, pagar uma escola internacional, mas não pensam que o que a criança precisa é de presença, é de valor no núcleo familiar, da presença constante. E não é aquela presença de chegar em casa exausto, ir para o computador e o menino ali no chão brincando também com seu tablet, não. É presença de estar brincando junto, de saber o que está acontecendo, de ir na escola, de participar, né? De sair com esse filho para fazer alguma coisa no fim de semana, de ter as horas do dia para poder ficar com essa criança. É uma presença constante. É isso que a criança quer. A ausência não necessariamente é física, né? Eu poderia estar muito bem aqui, ou a Tereza também, enquanto o Samuel brinca, eu estou mexendo com o meu negócio de trabalho, vendo meu futebol. Né? Eu perdi meus jogos do Galo, porque minha prioridade é fazer o Samuel dormir. Né? Depois eu fico sabendo o resultado. Então, assim, é esse desafio de abrir mão. Né? E a ausência não necessariamente é por estar um casal separado. Para mim, dos momentos mais bonitos na vida da minha família é quando damos a notícia de filho novo, né? E é bonito pelo seguinte, porque aqui em casa, quando damos a notícia para os meninos, fazemos jantar diferente, uma coisa simples, mas preparamos para eles algo novo. E às vezes eles já acham que vai vir aí uma notícia que vai les mover. E quando comunicamos para eles durante o jantar, sempre que vai vir irmão novo, para mim, uma das coisas mais bonitas que vivo com eles é ver a alegria deles, que começam a sorrir, a dizer, que legal, a pular. Ver isso e ver, por exemplo, a primeira vez que eles veem o neném novo, para mim é uma coisa muito bonita que eu não vivi, porque eu tive também poucos irmãos, né? E que eu acho que é uma coisa tão humana, né? Que eles vão transmitir também a seus filhos, né? Em 2010, o IBGE realizou uma pesquisa com novas classificações de famílias para averiguar a sua porcentagem total no país. Já naquela época, os indicadores apontavam um total de 16% dessas famílias. Certamente, a cada dia que passa, mais crianças crescem em lares de pais separados. E como lidar com essa realidade? Uma separação do casal nunca é bom para a criança, né? Assim, no sentido psicológico, emocional da criança, mas é a vida, a criança vai ter que conviver com isso. Então, cabe aos pais fazer dessa separação a menos traumática possível. Evitar brigas na frente da criança, evitar boicotes de visitas, né? Porque a criança precisa de ambos os pais, precisa tanto da mãe quanto do pai, e se ela perceber que existe ali uma comunhão de atitudes, uma amizade, né? Que naquela hora, assim, se tratando da criança, eles estão de comum acordo, a criança fica mais tranquila. Mesmo que eles não acordem a outras coisas, como separação de bens materiais e tal. Mas na hora de lidar com aquela criança, tem que ter um respeito pela criança. O amor que eu sinto pelo Samuel e a troca que ele me faz, eu não preciso de pesquisa científica para falar que a minha ausência ou a ausência da Tereza vai impactar na vida dele. E eu posso afirmar para um pai que é distante do filho o tanto que ele está perdendo. Então, assim, eu falo isso sem pesquisa. Existem pesquisas que comprovam que a ausência de um ou de outro vai causar impacto na vida dele inteiro, de uma criança. Mas a gente que é pai ou que é mãe, a gente não precisa de pesquisa. O tanto que eu ganhei com o Samuel é algo que um dia... Quem não é pai e não é mãe acham que é exagero da nossa parte. Então, eu acho assim...
Pai é pai, mãe é mãe. Não é o fato de ter nascido homem que te coloca automaticamente preparado para ser pai. E também não é nascer mulher que te coloca na posição para ser mãe. Então, essas pessoas, elas precisam saber que elas estão suscetíveis a erros, mas também a buscar informação, a buscar apoio, tentar tirar um pouco do peso de oferecer para essa criança alguma coisa que está além do seu alcance. O máximo que você pode oferecer para ela são boas referências, uma boa visão de homem, ela crescer reconhecendo aquilo como um bom exemplo de homem, como um bom exemplo de mulher. E claro, né, a gente sabe que existem obrigações quanto à educação, quanto à alimentação, quanto ao cuidado do filho. Mas isso, de alguma forma, não é tão diferenciado entre pai, mãe, entre famílias. O que muda muito de uma família para outra talvez sejam os valores que são transmitidos e que estão relacionados à cultura e o histórico, né, que aquelas pessoas têm até que aquela criança chegou na família. Os pais cristãos têm que educar a seus filhos para não ser devorados pelo ambiente. Se nós formáramos aos nossos filhos para ser cristãos convictos e não cristãos que se envergonham de serlo diante do mundo, com a humildade necessária de reconhecer outras posições e outras opiniões, mas convictos do que na liberdade daquilo que lhes foi entregue, me parece que haveria uma outra equação no mundo, sabe? Haveria mais cristãos na vida pública, afirmando os valores que realmente são verdadeiros, com menos vergonha do que hoje estão. Hoje me parece que um desafio para as famílias é isso, gerar este tipo de cristãos que saibam que o que abraçam é verdadeiro, o partilhem com os outros e não se deixem devorar pelo mundo. Família.